Você acabou de ouvir um trecho de Canto às Iabás, executado pelo Maracatu Terra Forte, o primeiro e único grupo de maracatu de Guarulhos, que foi idealizado pelo nosso entrevistado de hoje, o professor, percussionista e historiador Manúcio Porto. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Manúcio. Muito obrigado pelo convite. Manúcio, você nasceu lá em Campina Grande, na Paraíba, e cresceu em Pernambuco. Queria que você contasse para a gente, né, em que cidade, como que foi tua experiência na terra do maracatu. Bom, tudo começou desde pequenininho. Eu fui criado com a minha mãe e meu avô, né? Então, tive esse privilégio de ser criado por um mestre das culturas populares, que é o mestre Geraldo Mendes Barbosa, mais conhecido por mim como pai, né? Então, ele me ensinou tudo. Desde pequenininho, com 10, 9 anos de idade, eu estava sentado sempre no banco de trás e ele na frente, sempre embolando um coco, cantando um coco, uma musicalidade interessante. Eu ficava observando, pô, que legal isso. E aí foi passando o tempo, ele tocava sanfona, tocava violão, fazia coco, e eu ia pegando algumas coisas dele. E aí quando ele saía, o violão dele ficava lá em cima de uma cama. E eu chegava, deixa eu ver como é isso aqui. Aí pegava. E um certo dia ele chegou de surpresa e viu eu mexendo no violão. Aí ele fez, meu filho, vem aqui que eu vou te ensinar uma coisa. Você quer aprender? Eu estou vendo seu interesse. E daí começou o meu aprendizado, desde pequenininho, dentro da cultura popular. Em qual cidade você cresceu em Pernambuco, né? Porque você mudou da Paraíba para Pernambuco. Conta pra gente. Isso, eu tive esse privilégio também de morar nesses dois estados, Pernambuco e Paraíba. Cresci em Buíque, interior de Pernambuco, e lá eu tive acesso à cultura do interior, à Jurema Sagrada, aos ritmos que compõem essa tradição indígena. E desde pequenininho eu fico transitando entre Paraíba e Pernambuco. Você chegou a tocar em algum maracatu lá em Pernambuco? A influência total de maracatu que eu tive foi do meu avô, o que ele me passou, toda essa ciência sagrada, toda essa ciência não só do maracatu, mas do coco, das cirandas, das serestas. Ele era uma pessoa que me ensinou de um tudo. Então, pelo que ele me ensinava, era cambinda, um nome muito antigo que hoje nem se usa mais. Então, antes da gente ter essa denominação de nação de maracatu, se chamava cambinda. E explica pra gente, porque aqui no Sudeste a gente tem, assim, a gente acaba entrando em contato com o maracatu, principalmente na época do carnaval, né, quando se divulga o carnaval no Nordeste, Pernambuco, Recife. Só que a gente queria entender um pouquinho mais o que é maracatu. O maracatu ele tem essa ligação com o carnaval muito forte, porque é a época de você sair para a rua para brincar, né? Então, como o maracatu ele nasceu de como é que eu posso dizer, uma formação miscigenada, né? Um processo de escravatura aqui no Brasil, né? Era uma válvula de escape para que os povos escravizados aqui dentro do Brasil aliviassem os momentos de tensão. Então era liberado para eles brincarem na rua, obviamente com escolta policial, com toda aquele aparato, precisava de uma autorização por escrito na polícia e para poder sair na rua e aliviar as tensões de toda essa opressão que ocorreu aqui no processo de formação do Brasil. Então, ele nasce como uma brincadeira, só que dentro dessa brincadeira existe muito mais coisa séria do que a própria brincadeira. Por isso que a gente fala assim, brincar maracatu. A gente vai descontrair, a gente vai se divertir, sair na rua para brincar, para vadiar maracatu. O crime de vadiagem, porque a capoeira, os foguetes populares de origem africana e indígena,
sempre foram marginalizados e criminalizados. Por isso que precisava uma autorização na polícia para a gente poder sair para brincar o maracatu. Então, daí que nasce. E aí esses escravizados, eles usavam as roupas da realeza, né? Então, eram roupas que já não servia mais. Então, eles pegavam, davam uma arrumada, tal, colocavam, se vestiam de rei, rainha, príncipe, princesa, conde, condesa, duque, duquesa, figuras da realeza, e saíam desfilando e tocando com orquestra de tambores ao som do baque virado e com um grupo de dança. E essa tradição, ela ia até a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, onde acontecia a coroação da rainha e a coroação do rei ou de uma princesa, mas principalmente a figura da rainha, que é uma das figuras mais importantes do maracatu, por representar as grandes matriarcas da ancestralidade da cultura de matriz africana aqui no Brasil, que geralmente é uma pessoa de representação dentro da comunidade, uma pessoa que tem um significado muito forte. Ela é coroada como rainha, entendendo que aquela coroação não é simplesmente uma fantasia de rainha, como pejorativamente possa ser enxergado. É uma coroação real de uma pessoa, de uma representatividade, uma responsabilidade social dentro da comunidade muito grande. Quando você fala das roupas, né, da realeza, está pensando na realeza, na referência, né, de realeza europeia ou de realeza africana? É aí que se mistura, porque as roupas, toda a indumentária é de uma realeza europeia, mas as pessoas que usavam essas roupas no maracatu não eram puramente europeias. A princípio se começou com o próprio africano, o brasileiro, com descendência africana, que se misturou com indígena e português. Então não era a realeza branca, entende? Então quando você vê o maracatu, você entende a roupa, mas o significado que está ali por trás é muito diferente de uma realeza europeia, entende? É uma realeza para dentro da comunidade de resistência do Brasil, do povo escravizado, do povo oprimido, do povo pobre, do povo periférico. Quando a gente pensa na palavra maracatu, uma das explicações é que vem de maracá, né? Esse chocalho indígena. Fala um pouquinho para a gente sobre essa origem. É um grande mistério o nome maracatu, né? Porém, existem muitas especulações e estudos que apontam essa influência indígena do maracá, que é um instrumento que você está segurando aí. Ele tem uma sonoridade aguda e que essa mesma sonoridade aguda a gente encontra no maracatu, nesse instrumento aqui, que é o ganzá, ou mineiro, como a gente pode falar. Então, se a gente for... Não sei se eu posso tocar aqui já agora. Ó, deixa eu só mostrar um pouquinho o som desse aqui, bem baixinho, claro, né? Vou colocar claro. bem pertinho aqui, ó. Agora sim, pode mostrar o ganzá, só para a gente comparar. Então, gente, esse é o ganzá, um dos instrumentos que compõem o maracatu. Já que a gente está falando do ganzá, vamos falar dos outros instrumentos. Você tem mais um exemplo que está aqui, queria que você falasse também, contasse a parte da tradição desse instrumento. Esse instrumento aqui, ele é um tambor de maracatu, né? Então, meu avô, ele me passou como bombo de maracatu, ou zabumba de maracatu, né? Essa zabumba de maracatu, hoje em dia, muitos chamam de alfaia, é um nome contemporâneo, mas ele pode ser entendido como o coração do maracatu. Então, quando você coloca uma orquestra de tambores tocando 30, 12, 20, 10, 5 tambores, já é um som que ultrapassa quilômetros e quilômetros de distância, você escuta. E aquilo, quando você vai se aproximando,
vai ficando mais forte, a um ponto que começa a bater o som aqui e entra dentro de você. É aí que o maracatu pega você, porque depois que isso acontece comigo, não teve mais volta. Até hoje eu brinco maracatu, Te conquistou pelo som do coração. com certeza. Então esse daqui vem dos tambores, né? Os tambores do candomblé, do candomblé de nação Nagô, eles são tocados com ilu, que são instrumentos que têm pele em cima e embaixo. E esse instrumento tem pele em cima e pele embaixo. Porém também se assemelha muito com os instrumentos das bandas marciais, que já é uma tradição europeia. Então existem estudos que apontam que esse é um desenvolvimento de uma mistura desse instrumento europeu com esse instrumento brasileiro de origem africana. Então, esse é o instrumento do maracatu, muito específico. E quais são os outros instrumentos que compõem o batuque? Falei certo, que é o grupo de Sim. pessoas que tocam ali instrumentos? Sim, sim. Existe o gongue, que é um instrumento de ferro, que a gente só vai ver nos maracatus mesmo. Existe também o caixa de guerra, que é um instrumento bem das bandas marciais mesmo. Esse daí não tem como negar. É um instrumento de origem europeia, das bandas marciais. E também temos hoje em dia o abê, que é um instrumento também de candomblé. Alguns chamam de chequerê, mas o nome é abê, que é um instrumento de cabaça feito com miçangas que balança e completa o som do ganzá. E também temos os atabaques ou timbal, que algumas tradições de maracatu usam, outras não. Né? No caso do Terra Forte Maracatu, nosso maracatu tem. E só para a gente concluir essa ideia, né? Quais são os tipos de maracatu? Existe o baque virado e existe o maracatu rural. O maracatu rural, ele é um maracatu do interior, ele é desenvolvido principalmente em Nazaré da Mata, toda essa região mais dos canaviais, do interior de Pernambuco. E o maracatu de baque virado, ele é litorâneo. Claro, nasceu em Recife como uma cidade portuária, que recebe navios negreiros, ali aquela cultura se forma, né? E foi espalhando para os interiores. Quando ele vai para os interiores, aí se ganha uma outra roupagem musical e também religiosa, porque aí começa a incorporar elementos da tradição indígena. Nossa, quanto conteúdo! Você que está acompanhando o programa com a gente, não saia daí, porque a gente volta já já e a gente vai descobrir como foi criado o maracatu Terra Forte. Não saia daí! De volta com o Ponto de Vista, eu estou entrevistando o percussionista, historiador e professor Manúcio Porto. Manúcio, a gente já falou sobre maracatu, sobre a sua história com relação a manifestações culturais, a essa manifestação cultural. Agora eu queria saber o que trouxe você para a cidade de Guarulhos. Bom, minha vida no interior de Pernambuco foi difícil pela questão da água, a própria seca. Então, por morar no sertão, viver numa cidade que tinha muito problema com a questão da água, né? Um racionamento onde 4 dias com água e 26 sem água no mês é um pouco dificultoso, né? Eu pegava um carrinho de mão desses de pedreiro, né? Ia buscar lá atrás de um hospital, onde dava aula, fica uma fila gigante de pessoas para pegar água. E eu lá, criancinha isso, era menino, 8 anos de idade. Então, aí levava naquele sol quente, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não quero isso para minha vida inteira. Eu vou embora para São Paulo. Quando eu fiquei adolescente, com 15 anos, eu vim para a cidade de Guarulhos, onde tinha uma tia minha que morava aqui, ela me acolheu dentro da casa dela, né? E eu continuei estudando, crescendo. No ano de 2010, surgiu propostas para mim, pessoal que me conhecia da Secretaria da Igualdade Racial me chamou, me fez uma reunião, Manúcio, faz um maracatu aqui para Guarulhos, você sabe, você entende aqui, a gente gostaria muito de que tivesse,
Aí outros amigos meus, em outros momentos, mano, vamos fazer um maracatu e tal, tá precisando do maracatu. E o pessoal que tava com um projeto também de grafite, mano, traz um maracatu aqui pra gente tocar. E isso eu entendi como um recado da espiritualidade, me pedindo para que eu fundasse o maracatu que o meu avô me ensinou. O maracatu que tem uma linguagem específica, que é o terra forte. É o maracatu terra forte. Então, em 2010 eu fundo o primeiro e único maracatu aqui da cidade de Guarulhos. A gente desenvolveu com poucas pessoas, esse trabalho tinha 5 pessoas. E aí fomos crescendo, 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 crescendo. Na época da pandemia, a gente chegou a ter 40 pessoas. Então a gente dividia as pessoas, né, para que não se contaminasse. Então fazia um grupo já ali de 5, 5, 5, 5, 5, completava os dias da semana. Mas eu não deixava, porque eu entendo isso como minha missão. É o que meu avô me ensinou, o que eu ensino para os meus amigos e irmãos dentro do Terra Forte, essa linguagem específica de maracatu de baque virado. Você falou da religiosidade, né? Você participa de algum grupo religioso e traz isso para o Maracatu Terra Forte? A religiosidade é fundamental dentro do maracatu. Para mim, não existe maracatu sem o fundamento religioso. Para mim, se torna um grupo percussivo que tem o seu valor por também manter a tradição sonora. Só que não é a tradição completa, entenda. Então, todo maracatu ele tem o fundamento religioso, ele tem as entidades que trabalham junto, que no caso está muito ligado à minha família, e eu sou responsável por cuidar dessa parte espiritual. Bom, hoje em dia, a gente foi abraçado e acolhido por um terreiro Nagô, de um grande amigo, Pai Milton, que ele é de Recife, de Olinda também, e ele chegou aqui e tinha já um terreiro há mais de 30 anos, aqui ele está na cidade de Guarulhos também, nos acolheu e hoje a nossa sede é no terreiro Babau Godô, no Jardim Vila Galvão, em Guarulhos, que é o terreiro de Pai Milton. Agora conta para mim, né? Você falou assim que começou com poucas pessoas, durante a pandemia teve 40 componentes, e nesse momento, como é que vocês estão organizados e quais são as funções das pessoas dentro do maracatu? Nesse momento, a gente está com cerca de 20 pessoas fixas e essa organização é uma estrutura muito complexa, porque ela não se resume só em dança e em batuque, percussão, não. Existe um trabalho muito por trás de mapa de palco, de planejamento visual, cenografia, costureiras, temos costureira que é a minha tia Neuri, temos as pessoas, os batuqueiros, os percussionistas, né, que a gente pode aí contar com Rafael Kraus, Henrique, o Jonathan, o Tiago, Tony. Eu não vou falar o nome de todo mundo porque senão Vai vou esquecer o nome de esquecer e alguém. vai dar briga, gente. Me desculpem, mas assim, todos vocês moram no meu coração. Vocês sabem muito bem disso. E como é que se compõe a parte da dança no grupo de maracatu? A parte da dança tem uma figura central, que é a parte da rainha, a figura mais importante, né? Ela é a minha avó, que ela não só representa uma dança, mas sim a majestade, a realeza, o processo de significância de todos os ancestrais, de todos os que antecederam. Então, ela vem representando o meu avô, que é o meu mestre, que já faleceu, a minha Calunga, a minha grande mentora do maracatu, que é a mãe dela, eu chamo com o apelido carinhoso Madrinha, né? Que é uma guia também do maracatu, minha bisavó. Então ela vem trazendo essa representatividade da espiritualidade, né? Seguido de pessoas especiais, fantásticas, que me acompanham há muitos anos, que é a Thalita e o Wilson. Eles trazem a figura da representação dos orixás especificamente dentro do maracatu. Então,
imagina uma apresentação onde eles se vestem a caráter, com a roupa do orixá, com a iluminação específica do orixá, com o toque nos instrumentos para o orixá, o canto para o orixá, certo? Então, isso se torna um grande espetáculo e o público entra em transe quando assiste. Eles ficam abismados. Falando de espetáculo, qual foi o primeiro espetáculo do Maracatu Terra Forte? O primeiro espetáculo foi na rua, né, como um grande evento de manifestações de rua. Então existia um grafite envolvido, existia outras manifestações e o maracatu também, né? E aí depois nos apresentamos na Feira de Consciência Negra pela Secretaria da Igualdade Racial e depois contamos com outros grandes parceiros, que é o Sesc Guarulhos. Tivemos um produtor cultural também, que é o Perreca, João Perreca, que através do seu arrastão cultural trouxe a gente para a cidade para se apresentar, porque a gente sempre estava dentro da bolha cultural, né? Hoje em dia a grande produtora e artista, a Célia Nascimento, ela nos coloca em vários shows, várias apresentações do circuito cultural de Guarulhos, São Paulo, Litoral, outras cidades do interior também, e tocamos em Itu. Então a gente está num processo de ainda descoberta dentro da cidade de Guarulhos, porém já muito expandido fora. E o nosso grande sonho seria abrir um carnaval de Guarulhos, estar dentro do circuito das grandes apresentações pela prefeitura, né? Isso daí representar mesmo Guarulhos enquanto cultura, porque, aliás, somos o primeiro e único maracatu de Guarulhos. É isso aí, tem que fazer jus, né, a essa fundação, a esse nome e essa história. Você estava falando das funções, né, da sua família, e você, agora, qual que é a tua função dentro do Maracatu? Eu sou o diretor-geral. Então eu cuido de tudo, desde a parte artística, a parte burocrática, junto com a produtora, junto com tudo que for preciso fazer, eu faço. Construir o tambor, eu construo. Vocês fazem, né? Você é que é responsável por fazer os instrumentos, ou tem mais gente envolvida nisso? Sozinho a gente não faz nada. Mas eu ensinei o pessoal a fabricar, né? Eu ensino, eu estou junto fabricando os abesos, as alfaias, as roupas, as edumentárias, os aparatos, a construção visual, a construção de todo o visual do palco, a cenografia junto comigo. Bom, você fez nível superior em História, na Faculdade de História. Você traz esses conhecimentos também para compor toda essa questão do grupo, as tradições, a história? Sim, eu entendo como eu sou o responsável por guardar uma tradição muito antiga, que é a tradição do meu avô. Então eu tenho tudo isso documentado e através do Terra Forte eu passo essa linguagem única, que é uma linguagem que só tem no Terra Forte, para os componentes do grupo. Então é uma linguagem única, uma linguagem que a gente não imita a característica dos outros grupos de maracatu. Nós temos uma própria, que é a do meu avô, adaptada com a minha pincelada musical dentro do candomblé, dentro da Jurema Sagrada. Então nós colocamos essa linguagem, né? Então ela está dentro de uma roupagem de maracatu. E falando nisso, você falou claro, você é uma pessoa que sabe construir instrumento, mas para além das apresentações, né, para os espetáculos, shows que vocês fazem, tem também as oficinas, tanto de percussão quanto de construção de instrumentos. Vocês estão fazendo alguma oficina? Pretendem fazer alguma oficina? Estamos nesse momento com espaço aberto, com vaga aberta. Então, você que quer fazer parte, quer aprender um pouco mais dessa linguagem, o convite está aberto, a gente vai deixar as redes sociais, número de WhatsApp, é só entrar em contato comigo que a gente vai explicar tudo certinho. Legal. E agora, tem algum projeto para o futuro? Algo que vocês aí tá para sair do forno, que o grupo está fazendo, ou que você, como percussionista, também está fazendo? Assim, com certeza. Existe um show novo que a gente está elaborando e vai sair
chama o show Ancestralidade. A Ancestralidade ela vai contar com a presença da rainha no palco, uma senhora de 86 anos, tá? Não é qualquer pessoa, é a rainha, ela vai estar no palco e ela vai trazer toda essa tradição, essa questão da espiritualidade, né? Onde eu falo do meu avô, onde eu falo da rainha nas músicas, onde tem... ela é um baluarte da cultura, é uma senhora de 86 anos, criada dentro da cultura popular. Então, assim, não é sempre que a gente vai ter ela aqui, né? Claro. Então, aproveitem. Já se sabe onde, quando? Ainda não. Ainda é surpresa. Tem que acompanhar nas redes sociais. Então, tá legal. Muito obrigada, então, pela entrevista. Foi uma delícia conhecer um pouquinho mais sobre Maracatu. Muito obrigado, na verdade, à oportunidade, à TV Câmara. Muito obrigado ao programa, a você, todos pelo convite. E seguimos em frente, trazendo a cultura popular. Muito legal. Eu agradeço também a sua audiência. Convido você a assistir as nossas próximas edições. Até lá, eu deixo vocês com um pouquinho do som do Maracatu Terra Forte.